A história do jovem em busca de saber o que é o medo. Um conto de fadas dos irmãos Grimm. Um pai tinha 2 filhos. O mais velho deles era sábio e sensato e sabia fazer de tudo. Mas o mais jovem era tolo e não conseguia aprender nem entender nada. E quando as pessoas o viam, elas diziam: "Este é um garoto que dará muito trabalho ao pai." Quando algo precisava ser feito, era sempre o mais velho que fazia, mas se o seu pai pedia ao mais velho que fosse buscar qualquer coisa quando já era tarde ou já estivesse escuro e o caminho tivesse de passar perto do cemitério ou de qualquer outro lugar assustador, ele respondia: "Ah não, pai, eu não vou lá, isso me causa arrepios." Isso porque ele sempre tinha medo. Ou quando histórias em volta da fogueira eram contadas à noite, ele ficava todo arrepiado. E aqueles que estavam por perto sempre diziam: "Oh não, estou ficando com medo." O mais jovem ficava sentado no canto e escutava as histórias com o resto das pessoas e não conseguia imaginar o que significava tudo aquilo. Eles então sempre dizendo: "Estou ficando com medo, estou ficando com medo." "Eu não estou ficando com medo," pensava ele. "Talvez essa fosse uma arte que eu precisava entender." E então aconteceu que seu pai um dia disse a ele: "Ouça-me, garoto que está sentado aí no canto. Você está ficando alto e forte e você deve aprender algumas coisas com o qual possa ganhar a vida. Veja como o teu irmão trabalha, mas você não ganha nem sequer para comprar 1 quilo de sal." "Bem, pai," respondeu ele, "eu tenho vontade de aprender algumas coisas, de verdade, e se isso pode ser ensinado, eu gostaria de aprender a ter medo." "Eu não entendo nada disso." O irmão mais velho riu ao ouvir isso e pensou consigo mesmo: "Puxa vida, como meu irmão é tolo. Ele nunca vai prestar para nada enquanto viver." Para ser foice, o metal desde cedo deve se dobrar aos imperativos do tempo. O pai suspirou e respondeu: "Você logo aprenderá o que é ter medo, mas você não terá o teu sustento com isso." Pouco tempo depois, um cristão foi à casa dele para uma visita e o pai desfilou um rosário de lamentações. E lhes contou como seu filho mais jovem era tão refratário em todos os aspectos que ele não sabia nada e não aprendia nada. "Veja só," disse o pai, "quando eu perguntei a ele o que ele faria para ganhar vida, ele me respondeu que queria aprender a ter medo." "Se é isso mesmo que ele quer," respondeu o sacristão, "eu posso ensinar isso a ele. Fale para ele me procurar, eu vou deixá-lo afinadíssimo." O pai ficou contente porque ele pensou: "Vou fazer um teste com o garoto." Então o sacristão o levou para casa e ele precisava tocar o sino. Depois de 1 ou 2 dias, o sacristão acordou à meia-noite e disse a ele para que se levantasse e subisse lá na torre da igreja para tocar o sino. "Você logo aprenderá o que é ter medo," pensou o sacristão, e às ocultas foi na frente dele. E quando o garoto estava no alto da torre e se virou, e já ia segurar na corda do sino, ele viu uma figura de branco que estava de pé nas escadas de frente para a janela do sino. "Quem está aí?" gritou o jovem, mas a figura não respondia e não fazia nenhum movimento. "Responda-me," gritou ele mais uma vez, "ou vá embora daqui. Você não tem nada que fazer aqui a esta hora da noite." No entanto, o sacristão ficou parado e não se movia para que o garoto pensasse que se tratava de um fantasma. O garoto gritou pela segunda vez: "O que você quer aqui? Fale se você for uma pessoa sincera, ou eu vou te jogar escada abaixo." O sacristão pensou: ele não pode ser tão malvado como está dizendo. Não fez nenhum barulho e permaneceu parado como se fosse feito de pedra. Então o garoto o chamou pela terceira vez e, como isso também não adiantasse nada, ele correu em direção ao sacristão e empurrou o fantasma escada abaixo, que rolou 10 degraus abaixo e permaneceu imóvel num canto. Depois ele tocou o sino, foi para casa e, sem dizer uma palavra, se deitou e dormiu. A esposa do sacristão esperou durante muito tempo pelo marido, que não voltava. Então ela ficou preocupada e acordou o garoto e perguntou: "Você não sabe onde meu marido se encontra? Ele subiu na torre antes de você." "Não, eu não sei," respondeu o garoto. Alguém estava na escada de frente para a janela do sino e, como ele não queria responder e nem ia embora, pensei que era um ladrão e o derrubei da escada. Vá lá e veja se era ele. Lamento muito caso seja ele." A mulher saiu correndo e encontrou o marido dela deitado e gemendo num canto com a perna quebrada. Ela o carregou para casa e depois aos berros foi correndo até a casa do garoto. "O seu garoto," disse ela,
é a causa de uma grande desgraça. Ele atirou meu marido escada abaixo e quebrou uma perna dele. Leve-o embora de nossa casa, esse infeliz que não serve para nada. O pai ficou apavorado e correu imediatamente para lá e repreendeu o garoto. Mas que maldade foi essa? Disse ele. O coisa ruim deve ter colocado isso na tua cabeça. Pai, respondeu ele, me escute por favor. Eu sou totalmente inocente. Ele estava de pé lá à noite como alguém que tivesse para fazer alguma maldade. Eu não sabia quem era ele e por 3 vezes eu insisti para que ele falasse ou fosse embora. Ah, disse o pai, você só me traz infelicidade. Sai da minha frente, eu não quero ver essa tua cara. Eu não quero te ver nunca mais. Sim, pai, te peço. Espere pelo menos o dia clarear, então eu vou embora. E aprenderei como ter medo e de qualquer maneira entenderei uma arte que me servirá de suporte. Aprenda o que você quiser, falou o pai. Para mim é indiferente. Toma aqui as 50 moedas. Pegue-as e enfrente o mundo selvagem. E não diga a ninguém de onde você veio e quem é o teu pai, porque eu tenho motivos para ter vergonha de você.